Isso aí se chama preguiça, Jason. Se você chega num ponto só pra assustar teu leitor que teu personagem vai morrer, e aí ele não morre, tá de sacanagem, né? Isso aí é preguiça. Se você sabe trabalhar com uma narrativa interessante, você não precisa ameaçar teu personagem de morte bem no finalzinho só pra, meu Deus do céu, causar com o leitor. A realização é muito mais importante, muitas vezes. Eu já falei sobre personagem que morre, dito como protagonista. Dá pra matar, é só falar que ele é personagem principal. Muitas vezes é esse tipo de coisa que causa incomodo. O que vocês estão falando, cara? Tô falando de Crepúsculo. É muito interessante, Will. Antagonista indivíduo. Cara, se a visão dele pretende mudar o mundo, eu diria que é necessário, quase obrigatório, o antagonista ser um indivíduo. Por quê? Porque o antagonista tem que seguir a tamanha oposição que ele tá tentando representar. Então, o protagonista vai ter que ser também indivíduo. Pode ser caricatura, mas seria tipo abrir mão de construir uma história maior, sabe? Se for caricatura, o antagonista vai ser quase ridículo na frente dele. É como se ele, por ser indivíduo, é o cômico. Então você tem que pensar muito bem nesse tipo de personalidade. Então, a pergunta do Rei do Nordeste eu vou até responder. A do Rude de Mushoku Tensei, tá? Que é uma jornada de evolução. Não preciso nem dizer, uma das melhores obras que tem pra ler. Porque o personagem começa como um perdedor total. Um filho da puta. Desculpa, YouTube. E ele vai mudando, se tornando melhor. Mais condizente com o que se espera de um personagem. E ele é um indivíduo. Então, se você for tentar ler uma obra que você quer ver de web novel, que tem um personagem que evolui junto com a trama, leia ela, tem os arcos bem definidinhos em cada volume. É uma aula de escrita de web novel, de light novel também. Então eu recomendo pra todo mundo. O Will perguntou uma coisa que eu não sei responder, gente. Eu não entendi a pergunta, na realidade. É porque acho que no artigo a gente fala sobre criar arquétipo, um personagem definindo o arquétipo, né? E depois quebrar esse arquétipo que a gente criou, tá ligado? E aí, não sei, ele quer que tu fale sobre isso em específico. Não é uma dúvida, é só pra tu falar. Olha, se você vai usar um arquétipo pra desconstruir depois, de boa. Mas puta mão, hein, gente? Vou colocar um arauto na minha história e aí eu vou apresentar ele sendo o quê? O antagonista. Ele que fez o protagonista se andar sozinho. Ô moleque, vai lá, o rei tá te chamando. Aí você descobre que ele era o vilão. Ele tem dupla personalidade, tá ligado? É isso aí, cara. Não, gente, é bom, tá? Desconstrua teus personagens no decorrer da obra. Nunca de cara. Nunca de cara. Isso é aí a vida, cara. Escrita é uma parada muito livre. Eu acho que ele queria falar de personagem que nós já falamos algumas vezes, de criar um personagem simples no começo, pro povo se reconhecer. E depois ir deixando ele complexo. Você não mostrar toda a complexidade dele no começo. Ah, sim, sim. Mas isso aí encara completamente o negócio de web novel. Ele encarna a evolução. Isso aí é uma questão que eu já falei, né? Só tem dois tipos de evolução. O que não vai ter evolução e o que vai ter. Então, é isso, gente. Se você pegar um arquétipo e aí você mudar, que ele é um personagem muito simples, pegar a dona de casa, por exemplo, que eu acabei de comentar, e aí você descobre que enquanto o filho dela tava se aventurando, ela se tornou uma parada muito maior do que ela imaginava. Por exemplo, ela descobriu um hobby que ela gostou muito, criou um clube e esse clube virou uma parada muito grande. E aí o personagem principal volta pra esse ponto e ele descobre que a mãe dele é muito pica. Então, é só isso, sabe? Você pode criar o personagem típico, você pode fazer todas essas brincadeiras e desconstruir conforme a obra se passa. Bom,
O Camo aqui, um tutor, pediu pra que eu comentasse sobre o personagem trans. Transexualidade, quando nós tratamos de obra, não é uma. Principalmente no nosso ponto de escrita, que é 2021, indo pra 2022, você tem que entender que é um assunto bem complicado de falar. Porque se você vai trazer por mera casualidade, porque você quer que tenha um personagem assim, não vai dar certo, tá? De alguma maneira você tem que refletir como esse personagem, por ser trans, é uma relevância na obra, vai agir daquela forma e o que ele vai mudar com isso, o que ele vai causar com isso. Não traga por mera casualidade, igual personagens femininos que são ditos como protagonistas, não tem qualquer função protagonista, é só pra ter uma garota perto. Não é bom, cara, não é bom. Você pode ver um monte de exemplo de personagem feminina não sendo trabalhada. Então, se você vai trazer um tipo de personagem, você tem que pensar em como isso causa pro leitor e como isso tem que ser relevante. É como abordar temas polêmicos dentro da obra e torná-los irrelevantes. O leitor vai estranhar. É como se o autor, por exemplo, conheço muitas obras onde o autor colocou uma cena de, sabe, um abuso além da conta, sabe? Com introduções de Sabemos. membros. Então. E não serviu pra nada. Foi só pra ser chocante pro leitor. Ser um horror gráfico. Mas aí tá, isso funciona? Não funciona se for trabalhado dessa forma. Por exemplo, se a tua protagonista sofreu isso, então, cara, é muito motivo pra você trabalhar trauma, ódio, outras coisas da personalidade do personagem, o caráter dele. Então você tem que trabalhar muito bem quando você for falar sobre esse tipo de coisa, trazer pra obra. Ela tem que ter algum motivo narrativo do enredo e também ser um ponto importante de crítica do autor. Se você não quer criticar, tudo bem, mas pelo menos dá algum motivo além de horror gráfico, um horror literário, porque não vai mudar nada na vida do leitor e você só vai ter sido um escroto. Cara, o Pedro fez uma pergunta interessante. Personagem broxa, o que nós podemos pensar sobre eles? Cara, eu acho que eles têm uma linha de evolução muito interessante, aliás. Porque se o objetivo dele é deixar de ser broxa, como é que você vai criar uma narrativa nesse contexto? As pessoas vão amar, cara. É impressionante. Muito obrigado, Pedro. Eu vou escrever uma história sobre isso.